Oi, meu nome é Iris, eu sou uma estudante de letras, eu faço licenciatura, eu tô na graduação bem no comecinho ainda, e hoje eu gostaria de gravar um vídeo sobre um dos meus romances favoritos, que é um livro que aborda diversos temas, entre eles violência policial, segregação, falta de pertencimento, exclusão, né, social, e vai tratar também sobre afeto e família, essas coisas. O livro que eu vou estar falando hoje é um livro que eu já recomendei no passado, que é no passado não, né, no último vídeo, que tá bom que tá no passado, mas enfim, eu já recomendei há um tempinho, ontem, e basicamente o livro que eu vou estar recomendando hoje é Capitães da Areia, de Jorge Amado. E por que eu estou recomendando esse livro de novo? Por que eu estou comentando sobre esse livro de novo? Porque é um dos meus favoritos. E, e eu vou estar falando dele sobre o começo, principalmente. Meu objetivo não é fazer uma resenha, um resumo da primeira parte, ou de algo do tipo, né, ou algo parecido. Meu objetivo é simplesmente mostrar como esse livro é genial desde o começo, sobre como esse livro me pega desde o começo. Eh, e vou falar principalmente sobre o começo, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo, e não quero fazer com que quem vá ler perca essa magia de como se diz? De ir encontrando e conhecendo os personagens do jeito que eles são de fato. Bom, vamos lá. A partir desse momento, talvez tenham spoilers que vão comprometer a leitura de alguém. Embora o livro tenha sido lançado há quase 100 anos atrás, eu acho que tem gente que não leu ainda. Então, se você não se importa com spoiler, sai do vídeo, pode ir embora e pode fazer o que você estava fazendo. Enfim, basicamente, o que eu quero falar é sobre como o começo do livro é genial e sobre como, desde o começo, ele já denuncia tudo que tem de ruim na nossa sociedade. E ele vai, inclusive, ser algo para uma visão mais profunda de o que é a sociedade desde o começo, sabe? Eh, Porque vamos lá, a gente tá acostumado a ouvir narrativas desde que a gente nasce, né. Provavelmente a gente já ouviu mais narrativas do que a gente vivenciou elas, né. A gente provavelmente já já ouviu mais coisas do que fez coisas. E isso é impressionante, porque o livro vai falar justamente sobre isso. Não falar justamente sobre isso, mas pode-se ter uma análise sobre isso que está presente no livro. Por que pode ter essa análise? Porque a gente começa a narrativa de Capitães da Areia sendo apresentada aos Capitães da Areia por terceiros, por uma narrativa, pela narrativa do jornal, pela narrativa das pessoas que não conhecem os meninos de fato, que não conhecem aquelas pessoas em vulnerabilidade social de fato. E, basicamente, o que eu tô querendo dizer é que a narrativa vai ser controlada por aqueles que têm poder, por aqueles que têm privilégios sociais, por aqueles que têm a capacidade de controlar a mídia. E, e isso é simplesmente denunciado no livro, porque os meninos, os Capitães da Areia são pessoas, mas eles são tratados como bicho, como demônios, como algo ruim, como a margem da sociedade, mas eles são pessoas abandonadas, são órfãos, são pessoas que não têm para onde ir e por isso roubam, por isso matam, por isso lutam pelo seu lugar na sociedade. E isso é incrível, sabe? Como o livro denuncia isso desde o começo, desde a primeira página, o livro já está denunciando as relações de poder na nossa sociedade, a relação de quem pode contar a história e de quem tem a história contada, sabe? Não sei se fez muito sentido essa frase, mas a relação
de quem vive a história e de quem conta a história, sabe? Não sei se tá fazendo sentido o que eu tô querendo falar, mas enfim. Onde eu quero chegar é que basicamente, de novo, eu tô falando basicamente, é meu vício de linguagem, eu tenho que corrigir isso enquanto eu gravo os vídeos. O que eu quero falar é que é maravilhoso o jeito os temas são tratados nesse livro. São tratados com um carinho absurdo. Não é algo desleixado, não é algo mal feito, corrido. É simplesmente mágico ler esse livro pela primeira vez, porque você vai sendo apresentado aos personagens e você vai conhecendo cada um deles e você vai se afeiçoando por eles e você vai percebendo que, nossa, tem algo errado. Isso não é aqueles monstros que me apresentaram no jornal. Eles não são aquelas pessoas horríveis que eu li no jornal no começo do livro. Eles não são ruins, eles não são tão ruins, né? Eles cometem crimes e crimes talvez sejam condenáveis, talvez, não sei, não vou entrar nesse mérito, mas enfim. é, é, a gente vai desconstruir e a gente vai primeiro construir para depois desconstruir a visão que a gente tem dos Capitães da Areia. Isso é incrível, sabe? Isso é literalmente incrível. E é o jeito com que esse livro faz a gente construir um imaginário e depois desconstruir esse imaginário, porque a gente tá conhecendo os personagens. É incrível. É incrível demais. Gente, vocês não estão entendendo. É tipo, imagina que eu conte: "Ah, fulana é ladra, fulana me roubou". Aí, você vai lá e conhece fulana. Fulana não te roubou, fulana simplesmente saiu como errada na história, porque fulana era fulana. Porque eu poderia contar que fulana era fulana e ai, não sei o que eu tô falando, calma, calma, eu tô ficando perdido no exemplo que eu criei. Enfim, como esquece esse exemplo horrível. Eh, o que eu quero dizer é que quem vai ditar na nossa sociedade, quem tem poder sobre sobre a narrativa é quem tá no poder. E quem tá no poder não gostava dos Capitães da Areia, porque eles traziam prejuízo a eles. E e tratavam eles como monstros mesmo, como lixo mesmo, e foda-se, sabe. E e aí você vai conhecendo eles e você vai vendo que eles têm valor, e você vai vendo que eles têm valor enquanto ser humano, né, todo ser humano tem valor. E no começo do livro isso não tá bem claro, porque eles são demonizados, porque eles são isso, são aquilo, e eles não são tratados como ser humanos no começo do livro. E vai mudando essa visão de que eles são humanos, eles vão sendo humanizados conforme o livro passa, e isso é incrível. Eu gosto muito desse livro por conta desse detalhe em específico, da construção da humanidade dos personagens e principalmente da relação da mídia e, e de controle mesmo e de tudo que é apresentado no livro é muito bom. Tudo funciona muito bem nesse livro. E eu gosto muito de Capitães da Areia. E eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria falar. Sem. Eu acho que eu fui meio prolixa, mas enfim. O que mais eu ia falar? Acho que era isso. Eu não lembro se eu falei que minha intenção não era fazer um resumo ou uma resenha, e sim fazer uma análise barra comentário. Mas enfim. Se você gostou do vídeo, comenta alguma coisa legal, né? E deixa seu like, sei lá. Não sei. Se você gostou, considera me seguir, se inscrever ou algo do tipo. E eu vou deixando vocês por aqui. É isso. Tchau!